da genealogia da moral. Logo no primeiro capítulo ele fala, nós, homens do conhecimento. Então, nós o matamos. Porém, em Gaia Ciência, ele diz que mesmo esse Deus estando morto, nós seremos obrigados a conviver com sua sombra. Olá para você que está aqui nos assistindo. Hoje conosco o Anderson Dutch. O Anderson é professor, formado em letras, português, inglês, cronista crítico, escritor, produtor de conteúdo digital, idealizador e administrador da marca O Martelo de Nietzsche, no Instagram, Facebook e Twitter. O Anderson, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, fico extremamente lisonjeado pelo convite. Espero que essa conversa possa contribuir de alguma maneira para todos os nossos ouvintes, os seus seguidores, aqueles que também da minha página irão assistir. Espero que seja um momento prazeroso para todos nós. Obrigado. O Anderson, quem foi ou quem é e por que Nietzsche hoje? Olha, é uma pergunta muito interessante. Assim, de maneira geral, podemos dizer o seguinte: Nietzsche foi um filósofo do século XIX, nasceu em 1844 na cidade chamada Varssefeld, no rio de Saale, é mais ou menos essa pronúncia, perdoe-me quem já é fluente em alemão por isso, mas foi essa cidade que ele nasceu. E Nietzsche foi um filósofo que, pelo menos na minha vida, foi como antes e depois de Cristo, vamos dizer assim. E acredito que seja para a vida de muitas pessoas. Foi um revolucionário, Nietzsche foi um revolucionário, foi um crítico, influenciou muitos pensadores que vieram depois dele. E, para mim, ele foi, no início, um choque, vamos dizer assim, porque eu era cristão. Eu já tinha me formado primeiramente em teologia, mas eu não coloco isso na minha biografia, que eu me formei em teologia, porque foi um período bem difícil que eu fiz o curso por obrigação. Valeu pelo conhecimento. E eu era muito, na época, muito cristão mesmo, assim, ortodoxo, religioso, lia muitos livros e que concordavam com a minha fé, né? Que concordavam com aquilo. E quando alguém simplesmente falou assim comigo, você precisa ler algo diferente daquilo que você está acostumado. Por exemplo, eu lia muito Santo Agostinho, lia Tomás de Aquino, enfim, lia Paulo, lia Lutero, eu ficava muito naquele meio. E alguém falou comigo, você precisa ler algo diferente, porque é muito fácil você sempre ler aquilo que concorda com suas ideias. E aí foi quando eu foi no primeiro ano ainda da faculdade, estava caminhando pela biblioteca, né? E ali eu vi assim, Friedrich Nietzsche. Eu vi ali alguns livros dele e o primeiro que eu vi foi Além do Bem e do Mal. Eu adorei o título. Eu falei, esse deve ser muito revolucionário, esse cara. Como assim? E eu pensava, e nós, assim, do Ocidente, aqui nós somos criados nessa visão binária de bem, mal, de ruim, até mesmo na atualidade de esquerda e direita, a gente sempre está nesse dualismo, nessa discussão. E quando eu vi automaticamente aquele livro ali, Além do Bem e do Mal, eu falei, esse cara deve ser bom. Como assim? Não tem como você pensar além do bem e do mal. Então, assim, Nietzsche para mim foi uma ruptura, né? Foi uma ruptura, óbvio, foi um processo bem difícil. E Nietzsche hoje, por quê? Na minha visão, no que eu entendo, eu acho que penso que muitos assuntos que ele aborda em seus diferentes livros, toca muito com o real, toca muito com o que nós vivemos, e por isso que ele não deixa de ser atual. Porque 200 anos antes ele já estava escrevendo com muita propriedade do que nós vivemos, sobre essa pós-modernidade, sobre esse mundo líquido também que Bauman desenvolveu depois, sobre as relações serem rasas, muita coisa que ele discorreu em todas as suas teorias.
cabe muito para o nosso presente. Então, por isso que ele é muito atual, por isso que Nietzsche hoje faz bastante diferença. E é muito controverso, ele é muito controverso. Isso a gente pode discorrer com o decorrer da conversa. Não posso afirmar, mas me dá a impressão que há muitos pós-Nietzschianos. Há muitos Nietzschianos que não são declaradamente Nietzschianos, mas você lê. Esses dias eu estava lendo Fernando Pessoa. A impressão que dá, ele bebeu muito da água do Nietzsche. Não é possível, porque tem o mesmo espírito de pensamento, sabe? Exatamente. Tem textos de Fernando Pessoa, principalmente um texto sobre o amor, que parece muito com o que Nietzsche já falou, que ninguém ama, na verdade, a outra pessoa, se ama o desejo. Fernando Pessoa escreveu algo muito parecido com isso. A gente lendo, a gente verifica muito de outros autores. Alguns eram declarados, vamos dizer assim, leitores nietzschianos mesmo. Por exemplo, Foucault era muito declarado que bebia, né? Na verdade, era um nietzschiano. Ele também foi o responsável por limpar, vamos dizer assim, a imagem de Nietzsche logo naquele período ali do nazismo, em que as ideias dele de super-homem foram abraçadas assim por Hitler, graças à irmã dele, que falsificou, muita gente sabe, as ideias dele, e ele ficou sendo meio que considerado um antissemita, coisa que ele não era. O próprio Heidegger também, ele foi um dos responsáveis por falar, não, Nietzsche não era esse cara, não era mesmo. Mas tem outros que são meio enrustidos, vamos dizer assim. O Anderson, voltando um pouco atrás da nossa conversa, como falar de fé fora dela, sob a luz de Nietzsche? Vou tentar responder, é muito difícil a pergunta. Vou tentar ver o que eu penso sobre isso. Nietzsche era um cara que tinha muita fé, mas não é essa fé que a gente lança para um Deus, não é essa fé para um ser fora de si, não era. Ele era um cara muito espiritualizado, vamos dizer assim. E quando eu falo espiritualizado aqui, eu falo na relação dele com a vida, a relação dele com a natureza, e inclusive ele falava isso por várias vezes, que a verdadeira evolução será quando o homem ele retornar aos seus princípios, quando ele retornar para a natureza, o contato com a natureza. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche chega a falar que a verdadeira filosofia é aquela que acontece em movimento, quando o homem ele caminha, quando ele anda pela natureza, ele sente, ele valoriza tudo aquilo que é muito natural. Então esse é o meu tipo de estilo também, nietzschiano nesse sentido. Eu tenho muita espiritualidade, mas essa espiritualidade de reverência, de supremo agradecimento, vamos dizer assim, pelo ato de existir, de sentir, como ele já escreveu várias vezes, sentir o ar fresco, sentir que está vivo. Eu falo muito isso com as pessoas. Então ele tinha essa relação. Embora ele tenha sofrido desde a infância com fortes dores de cabeça, durante todo o período, enfim, os últimos 11 anos morreu parado, sendo considerado louco, ele não reclamava sobre a vida. E aí que é interessante, e falando sobre espiritualidade, voltando logo ao primeiro questionamento que você fez em relação da atualidade de Nietzsche hoje, aí ele desenvolve coisas belas como o amor fati, que é essa relação de aceitação com tudo aquilo que acontece com você, mas você não entende, é aquele sim à vida. A vida quis que assim seja, então eu vou aceitar. A morte é o que é, então não tenho por que eu reclamar. Então, essa é o que eu vejo, né, na minha análise, enfim, pessoas podem discordar, essa espiritualidade de Nietzsche. Ele chegou até a escrever por volta dos 19 para 20 anos, não lembro bem a data, mas quando ele era mais jovem, um texto muito conhecido chamado Ao Deus Desconhecido, em que ele escreve, no período que ele estudava teologia ainda, ele não chegou a exercer a função como pastor, mas ele escreve Ao Deus Desconhecido, que é um poema lindíssimo, vocês podem procurar aí na internet. Então eu vejo muito essa relação. Como
como a gente pode desenvolver uma fé sem religiosidade? Aí já é um probleminha que a gente pode ter. Anderson, dando segmento aí, né, a essa fala sua, em um passeio com Nietzsche pelo parque, o que podemos chamar de espiritualidade? Um passeio por Nietzsche pelo parque. Engraçado que a página O Martelo... Engraçado vocês perguntarem isso. A página O Martelo de Nietzsche, ela nasceu justamente em um passeio pelo parque. Ah, é? Que legal, que legal. Eu caminhava pelo Parque de Vitória. Muitas pessoas, quem mora em Vitória, vocês podem dar um Google aí, vocês podem colocar lá Pedra da Cebola, né? É um parque lindo, maravilhoso. E 2015, eu já estava lendo a página, já estava lendo Nietzsche, desculpe, já fazia pelo menos uns 3 anos, 4 anos. Já estava lendo, porque eu tive uma briga com Nietzsche muito grande durante muito período. Assim, eu lia, não concordava. Não concordo, eu lia, não concordo isso. Eu li em Além do Bem e do Mal, quando ele fala que se você quiser respirar um ar puro, um ar mais revigorante, você precisa estar fora da igreja. Não entre na igreja, porque lá o ar é contaminado, o ar é poluído. E eu ficava muito incomodado com aquilo. Como assim ele pode dizer uma coisa dessa? E eu ficava, lia, parava. Enfim. E aí quando eu realmente me encontrei no sentido de falar, não tenho argumentos para o que ele está falando. É isso realmente, né? Em relação ao cristianismo. E aí eu caminhava pelo parque, isso foi 8 de março de 2015. Eu caminhava e eu tinha terminado de ler Além do Bem e do Mal, e eu tinha terminado de ler também Gaia, a Ciência. E eu tinha muita coisa que eu tinha lido e eu não sabia o que fazer com aquilo. Tipo, tá tudo para mim, né? Eu discutia com uma ou outra pessoa assim, e aí eu sentei no parque. Olha, vocês podem me chamar de louco, mas aí veio na mente o nome O Martelo de Nietzsche. Eu falei, o Martelo de Nietzsche, por que não? Tipo, o Martelo de Nietzsche. Já que eu tive essa briga com Nietzsche, era como se ele tivesse um martelo quebrando todas as minhas concepções, os meus ideais, quebrando. Eu tive por isso que é o Martelo de Nietzsche. É como se fosse uma força, vamos dizer assim, para romper com estruturas que, por exemplo, eu tinha como absolutas, né? O céu é absoluto, existe Deus, existe nesse sentido aí de estar me esperando com anjos, arcanjos, querubins, aquela coisa toda. E aí ele vem e quebra essa concepção. Não, tipo, o que você está pensando na sua vida, né? Assim, não, tipo, você tem que assumir a sua vida. Não tem um Deus te controlando. Então foi isso. Então o Martelo de Nietzsche surgiu numa conversa, era como eu estava me perguntando, tá, Nietzsche, o que eu vou fazer com isso? Aí veio algo como isso, o Martelo de Nietzsche. O que eu perguntaria a Nietzsche? Uma conversa com ele seria tipo, por que nós somos tão frágeis, tão fracos? Porque, apesar de todo o conhecimento, apesar de todo o nosso desenvolvimento, a gente parece que ainda está preso nos velhos problemas de Deus, de diabo, de anjos, essa velha concepção, esse velho conservadorismo. Por que a gente ainda está preso nisso? Olha, a gente fala aqui no Ocidente mesmo. Eu acho que o Oriente já está bem desenvolvido em relação a isso. Mas a minha conversa seria essa. Por que a gente ainda tem dificuldade de aceitar decisões diferentes? Seria nesse sentido, uma conversa com ele pelo parque. Parece que a gente não evoluiu, né? Assim, nesse sentido. A gente está no mesmo lugar. Parece que a sociedade ela evoluiu em tanta coisa, né? Mas nesse sentido. Parece que é o eterno retorno. Parece que é o eterno retorno. E quando você está melhorando, piora, né? Piora. E aí, tipo, a humanidade não evolui. E aí vem essas frases de Nietzsche, do anticristo. Progresso é uma ilusão, a humanidade não evolui. Pare de procurar melhoramentos. Melhore-se. Olhe para a sua vida, não olhe para a sociedade. Não tente melhorá-la. Ela é isso, é essa contradição, porque o homem vem sendo
guiado pelos seus erros. Isso ele fala em humano demasiado humano. É difícil. Isso é muito, e isso parece bobo ou simples ou clichê, mas isso é muito sério. A única maneira de haver alguma mudança é você olhar para si mesmo, mas eu não vejo perspectiva nenhuma também. Vocês, qual é a abordagem de vocês, assim, de vocês também têm essa um pouco niilista, vamos dizer assim, né? Há sim um niilismo, mas um niilismo nietzschiano, não esse niilismo do senso comum. A gente estava falando, né, de certo, errado, de Deus, o diabo. Qual Deus que morreu? O Deus criador dos humanos ou o Deus criado pelos humanos? Olha, quando Nietzsche diz Deus está morto, é uma das frases assim também de Nietzsche que tem muita controvérsia na interpretação das pessoas, até mesmo Nietzsche é realmente um filósofo complexo, né? Mas ele, em primeiro lugar, ele não está falando Deus não existe. Não é exatamente isso, né? Tem como falar que algo não existe? Como assim? Tem como provar a inexistência de algo. Mas ele está se referindo diretamente a isso que a civilização, vamos dizer assim, construiu, chamou-se de Deus, que eu vou dizer aqui a religião, né? Religião nesse sentido de sistema, de corporação que domina, nesse sentido aí de que você precisa pagar indulgências, você precisa orar para ser curado. Então, Nietzsche, basicamente, quando ele fala Deus está morto, ele está falando dessa velha concepção medieval, ela não cabe mais ao nosso tempo. Não tem mais isso. Olhando para o século XIX mesmo, se você está doente hoje, se você tem algum mal, você não vai orar, você não vai até... Tem gente, tudo bem, que faz isso até hoje, ora para estar doente, ora, mas você não vai procurar um padre, você não vai se confessar. Você procura aquilo que vai estar de imediato, que são os recursos da ciência para tentar curar. Então, na minha concepção, uma das coisas mais claras para a gente entender essa expressão é isso que Nietzsche está falando. Ele não está falando sobre um criador, ele não está falando sobre algo transcendente, porque Nietzsche ele deixa isso muito claro, e tem muita gente ainda que tenta tornar Nietzsche como se fosse um tipo de cristão, dizer que Nietzsche era um teísta, que acreditava em Deus e tal. A velha concepção dominada de cabeça de frente, vamos dizer aqui, pela Igreja Católica, pelo cristianismo, de determinar como que a gente deve se comportar na sociedade, essa velha forma está morta, está velha, não cabe. Então, esse Deus aí, que o homem criou, um objetivo na minha ótica aqui, de dominação, ele está morto. Esse Deus aí está morto e foi nós, homens do conhecimento, como ele diz lá, Aurora, ele diz em Aurora, ele diz lá também, qual é o nome do outro livro? Vamos lá, Genealogia da Moral. Logo no primeiro capítulo ele fala, nós, homens do conhecimento. Então, nós o matamos. Porém, em Gaia Ciência, ele diz que mesmo esse Deus estando morto, nós seremos obrigados a conviver com sua sombra. E aí a sombra desse Deus é justamente isso, a herança, né? Esse dualismo que permaneceu na sociedade ocidental. Temos que conviver. Pensamento religioso, né? Exato, pensamento religioso, esse pensamento que segrega, que separa, que julga, que persegue quem pensa diferente. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga aqui falando sobre justamente isso, como maneiras antigas de enxergar o mundo da idade medieval está tão presente hoje ainda, a ponto de, por exemplo, países matarem pessoas por serem homossexuais, a mulher ser submissa completamente ao homem, dos modos antigos. Então, assim, herança da religião, essa sombra, né? Essa coisa incerta aí, nós teremos que conviver, e ele não é otimista com isso. Ele fala por mais alguns séculos, ele tipo,
Nos 19 ele fala, tipo, cara, é no ano 2000, 2020 que isso vai alguns ainda. Vocês vão ter que conviver com isso. Então é esse Deus, na minha visão, na minha leitura sobre Nietzsche, que ele se refere que está morto. Sobre outro Deus transcendente, sobre um Criador em et homo, eu sempre esqueço a pronúncia, é em latim, em et homo, ele fala que ele não se preocupa com isso. Ele não tem preocupação com outro mundo, com outra forma de existência. A preocupação dele é com aqui, com agora, com esta vida que ele é responsável. O Anderson, es denkt in mir. Es denkt in mir. Algo pensa em mim. Nietzsche não chega a dizer esse termo abertamente, inconsciente. Fala isso, existe algo dentro de nós. Nietzsche desenvolve esse tipo de conceito como forças para além da dicotomia essência e aparência, né? E aí a gente tem dois conceitos específicos dentro da obra de Nietzsche, lá em o nascimento da tragédia, né? Aí tem as forças específicas que ele coloca lá de forma metafórica, Nietzsche é metafórico, Dionisiaca e Apolínea. Dionisiaca e Apolínea. São duas forças. O último livro dele, ele escreve até assinando Dionísio, né? Exato. E ali ele já estava sendo meio que identificado como, sei lá, como tivesse perdido a razão, né? Para Nietzsche, o inconsciente seria um tipo de criação. Ai, meu Deus, velho. Fica tranquilo. O Anderson, café expresso ou café coado? Café coado. Eu gosto do processo ali de... Eu sou um pouco, às vezes, contraditório igual Nietzsche. Algumas coisas antigas eu gosto. É um saudosismo, nostalgia, enfim, coado. Tradicionalista quanto a isso, então, né? Sim, eu sou bem tradicional. E eu mesmo faço também, né? Eu mesmo gosto de comprar a garrafa ali, fazer aquele processo um pouco viciado em café. Como muito café. Legal. Mas é isso. Legal. O Anderson, é muito café aí dentro dessa dinamite? Eu sou uma dinamite, assim, Eu sou um pouco explosivo, não sou explosivo, mas eu acho que foi, na verdade, o vício de ler Nietzsche que eu criei esse hábito também de escrever de maneira muito, assim, que parece que eu, sei lá, querendo explodir. Eu chamo as pessoas realmente de medíocre, de hipócritas, de pequenas, de irrelevantes, e são palavras fortes, né? Assim, se chamar alguém de irrelevante, tipo, você é muito vazio, você é muito, tipo, você é uma pessoa muito inútil. Essas são palavras muito fortes, né? Então, assim, eu criei esse hábito, às vezes eu fico me policiando muito, mas, enfim, estou aí no aprendizado, lendo, preciso aprender mais ainda, lendo Eu Sou uma Dinamite, que não sei se vocês já leram, leiam, foi considerada a melhor biografia de Nietzsche, já produzida nesse ano de 2000, que passou no ano 2019, da Sue Predrick, que é um livro que eu também fiquei realmente surpreso com personalidades de Nietzsche, assim, ele às vezes era um cara muito bipolar, assim, muito exagerado em seus sentimentos, né? Quando ele tinha uma amizade, ele levava aquilo com muita profundidade, inclusive ele escreveu muitos textos em que ele valoriza, ele fala que o verdadeiro amor está na amizade entre duas pessoas quando elas não têm interesse sexual, mas têm um interesse assim comum. Ele valorizava bastante a amizade e ele teve uma amizade muito profunda, assim. Eu achava que era um pouco superficial a amizade dele com o Richard Wagner, mas era algo que ele realmente gostava muito do Richard Wagner e eles discutiam muito sobre Schopenhauer e foi algo assim que depois, quando ele rompeu, ele ficou extremamente
impactado com o rompimento. A mesma coisa quando ele levou o não da Lô Salomé. Ele foi a fundo com aquele sentimento de rejeição, escrevia cartas assim extremamente decepcionado com a Lô Salomé. Ele é muito intenso os seus sentimentos. Então, faz sentido quando ele fala: eu não sou um homem, sou uma dinamite, porque ele levava com muita intensidade os sentimentos de alegria, de sofrimento, e é isso. Maravilha. Olha, Anderson, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui. Acho que é um tema muito extenso e que a gente pode, inclusive, marcar para falar numa outra oportunidade também, para estar fazendo outras perguntas, outras pontuações, de repente até trazer alguma obra específica, né, e tirar alguns pontos ali de dentro daquela obra. Acho que pode ser bem frutífero aqui para nós, né? Pode. Nietzsche, desculpe te interromper, dar uma de Faustão aqui. Não, fica à vontade. Mas tem livros assim específicos que a gente pode discorrer, tem livros específicos que a gente pode falar. Zaratustra é um dos meus preferidos, que tem que ir devagar nele, né? Tem, porque tem muita profundidade ali. Usando aqui uma linguagem do próprio Nietzsche, foi uma sinfonia sublime que ele escreveu e deixou para a humanidade. Ele era exagerado, estou falando que ele era exagerado em tudo aquilo. Então ele deixou essa sinfonia bela. Zaratustra é incrível. Foi um livro que eu leio, continuo lendo, sabe? Porque assim tem muita coisa profunda é como se fosse ele usou um linguajar meio bíblico, né? Não sei se vocês já leram, né? A gente pode discutir ali sobre o super-homem, a gente pode discutir ali sobre a metamorfose, as 3 metamorfoses do espírito, a gente pode discutir ali sobre a mulher, enfim, tem muita coisa em obras específicas que em outro momento oportuno a gente pode também falar, discutir. Eu super agradeço, espero que tenha dado pelo menos alguma curiosidade. Se não leu Nietzsche, eu sei que Scarlett recomenda Genealogia da Moral, mas é uma opinião dela como estudiosa. Eu não recomendo Genealogia da Moral, para quem quer iniciar a leitura de Nietzsche. Para quem não tem conhecimento em filosofia, eu acho que seria interessante começar com livros em que entenda quem é o autor. Então, assim, quem é esse? Hoje eu recomendo esse, Eu Sou uma Dinamite. Tem em português, tem na Amazon, não é um livro caro. Super recomendo para entender quem é, onde viveu, com quem se relacionava. E depois, aí começa com a leitura do próprio autor, dos livros de Nietzsche. Aí você pode começar com Genealogia da Moral mesmo, pode começar com Crepúsculo dos Ídolos, Et Homo. Zaratustra sempre é o final. Parabenizamos você por esse projeto maravilhoso, né? Que é a tua página ali. Posta tanta coisa interessante e tanta curiosidade, e que às vezes recebe uns ataques também, né? Vem uns haters ali, bem ortodoxos, né? Aquela galerinha ali das igrejinhas, né? Mas é bem legal, é a provocação, né? Assim, falar de Nietzsche sem ser atacado é não falar de Nietzsche, né? Exato. Tem que ter coragem também, né? De tocar em alguns assuntos, patriarcado, machismo, essas coisas. É difícil, né? Mas a gente segue. É bom ter haters, pessoas que discordem da gente. Eu só realmente não dou atenção a quem vem com xingamentos, quem vem com palavras de baixo calão. Mas aqueles que discordam, eu até dou atenção ali, leio, respondo. E paciência, né? Tem que ter muita paciência para trabalhar nas redes sociais. Sim. Olha, Anderson, obrigado pelo seu tempo aqui, obrigado pelo compartilhado saber conosco. Um abraço para você aí, uma boa semana e uma boa hospedagem aí em Portugal agora.
Obrigado. Tome bastante vinho. Barato, vinho aqui é barato, muito barato. 1 euro, 2 euros.